O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos mobilidade urbana, habitação e direito à cidade. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. A Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana, ela define que a prioridade de investimento deverá ser feita no transporte público coletivo e nas mobilidades a pé e bicicleta. E aí, quando a gente está falando, claro, mobilidade a pé, a gente está pensando nas condições de acessibilidade para diferentes perfis de pessoas. Então, a gente está considerando crianças, a gente está considerando idosos, né? Porém, essa lei, ela ainda, apesar de ela ser conceitualmente bacana, ela tem uma questão de ela não trabalhar um pouco com esses enfoques, né, que eu falei anteriormente, que é como a gente pensa em cidades cada vez mais inclusivas para diferentes padrões de pessoas, né? Então acho que essa questão de gênero é um fator fundamental. E também ela acaba não sendo, de fato, o que a gente consegue enxergar hoje, essa oferta de serviços. Então, as cidades ainda têm um desenho muito focado para a circulação de carros, as obras viárias, elas focam a circulação também dos carros e elas acabam prejudicando um pouco a circulação dos demais modais. E o que isso impacta? Ele impacta, claro, que na condição de circulação das pessoas, seja muitas vezes pela falta de oferta de sistemas de transporte, seja também pela falta de infraestrutura, e quando a gente vai pensar na mulher, isso fica um pouco mais crítico. Por quê? Quando a gente pensa em diferentes partes do território das cidades, em geral, as regiões mais centrais, elas têm maior oferta tanto de transporte coletivo, como maior infraestrutura viária, maior infraestrutura para pedestre, independente das condições que ela está. Então, muitas vezes eu tenho calçadas mais largas, mesmo que elas não estejam em boas condições. Quando eu vou para trajetos mais distantes, como por exemplo periferias, a gente começa a ver essa escassez. Então, a escassez, por exemplo, de calçadas, então muitas vias elas acabam não tendo calçadas, a escassez da oferta do transporte público e a escassez de, claro, de ter uma infraestrutura que prioriza a circulação do transporte público coletivo. Então, esses são fatores que impactam fortemente na decisão e nas escolhas das pessoas e, claro, que elas acabam prejudicando muito mais a circulação de mulheres. Quando a gente pensa um pouco nessa questão do morar, e daí ela tem totalmente relação com essa distribuição do território, então o direito do morar, ele já é um direito que está previsto desde a Constituição, ele é muito reforçado pelo Estatuto das Cidades, Ele busca estar ali institucionalizado nos planos diretores das cidades, mas a gente sabe que é uma realidade ainda muito distante, Então a gente sabe que infelizmente esse déficit habitacional que a gente tem, ele é muito grande nas cidades brasileiras e que ele impacta em diferentes condições, principalmente associadas às questões de raça e renda. Então as pessoas hoje que não têm habitação, elas são em geral pessoas que
ou habitam na periferia, nas periferias, ou habitam, mesmo muitas vezes são pessoas que moram nas ruas, né, e elas, a gente vê que muitas delas acabam sendo ou mulheres e também pessoas negras, né. Então eu acho que são condições aí que podem nos orientar a pensar políticas de inclusão, né, com esse enfoque de fato de como que eu tenho que favorecer. E o acesso à habitação, à propriedade, não é simplesmente ao espaço do habitar, mas sim ao conjunto das infraestruturas que a gente diz que é o morar. Então, a condição de ter um saneamento digno, a condição de ter a oferta de transportes, a condição de ter, por exemplo, escolas, espaços de saúde, né, como hospitais e outros sistemas de saúde, e também as áreas de lazer, né, que elas são cada vez mais precárias e escassas. Então eu acho que isso também é importante a gente entender que cultura e lazer, eles não são opções, né, eles são condições de ampliar a dignidade e a oferta também de uma vida mais saudável para todas as pessoas, né, no seu sentido mais amplo, quando a gente está falando de saúde. E quando a gente entra no outro conceito, que é do direito à cidade, a gente vai tentar amarrar tudo isso. Então, o direito à cidade é o direito à dignidade, é o direito a usufruir todos esses espaços, né? Então, esse conceito do direito à cidade, ele surgiu, né, com Henri Lefebvre, que ele era um geógrafo francês, e ele tentou trazer um pouco essa crítica social como pano de fundo e para quem que essa cidade era construída, e a limitação que muitas pessoas tinham de conseguir se deslocar. Então, a partir do momento em que eu não tenho a condição, a cidade ela oferta uma série de serviços, mas eles estão localizados de uma maneira que muitas vezes quem mora nas periferias acabam não acessando. Então, o direito à cidade, ele traz uma reflexão sobre o planejamento das cidades, sobre essa questão do acesso às cidades para todos os tipos de pessoas e para todas as regiões. Né? Quais são hoje alguns elementos que acabam dificultando essa pauta ou até mesmo esse aprofundamento dessa questão? Um desses fatores, ele é a questão de que parece que o direito à cidade ele é algo a ser definido somente pelo poder público ou por especialistas. E tem uma outra questão também fundamental em que as pessoas nem sempre participam ativamente desses poderes de decisão. E aí a gente está falando que principalmente mulheres acabam sendo impactadas com isso e elas acabam muitas vezes não conseguindo participar desses processos, por isso a importância imensa da gente pensar desses processos de participação. E esses processos de participação, eles podem se dar de diferentes instâncias, através, claro, de mecanismos formais, que a gente chama, né, de participação social, porém também através de muitas organizações que acabam trabalhando por ativismos no setor, no segmento, e que são fundamentais para a gente conseguir, de fato, efetivar transformações, né? Então, quando a gente começa a colocar, por exemplo, a pauta de política social na ótica de mulheres, a gente começa a pensar em um outro modelo de desenhar a cidade, né? Então, trazendo aqui um exemplo, né, de algumas cidades pelas quais eu estudei, né? Então, tem uma cidade que é na região sudeste, uma cidade na região nordeste. Ela mostra que dentro de todos os deslocamentos da cidade, a gente tem um conceito, né, que da população total da cidade, 1/3 da população se desloca de transporte coletivo, 1/3 se desloca a pé e de bicicleta e 1/3 se desloca com transporte individual, né? Porém, quando a gente vai abrir e tentar entender como as mulheres se deslocam nas cidades, esse dado ele já não faz muito sentido. Porque a maior parte das mulheres nas cidades brasileiras, elas se deslocam pelo transporte coletivo e pelos modos individuais não autorizados, né, que são os modos ativos. Então, a maior parte das mulheres se deslocam a pé ou de transporte coletivo, né? Ainda um número não muito significativo de bicicleta, porque também a gente tem pouca infraestrutura ainda nas cidades, mesmo entendendo que esse é um modal que pode favorecer todas as pessoas, inclusive diferentes perfis de mulheres, né?
E então, trazendo essa reflexão, a gente pensa, se eu fosse desenhar uma cidade para mulheres, né? E pensando nessa questão do desenho à cidade no acesso aos espaços, né? Então, eu teria vias com muito maior espaço para sistemas de transporte coletivo eficientes, eu teria linhas que teriam outros atendimentos, o desenho das linhas seria diferente, o desenho dos pontos de ônibus seriam diferentes, com maior segurança, inclusive, e maior acessibilidade, né? Essa microacessibilidade que a pessoa faz até esses espaços de educação, saúde. Eu faria outro desenho, né, de iluminação de ruas, eu faria desenhos mais amigáveis, desenhos de ruas em que não haveria a velocidade como seu padrão principal, mas sim um desenho inclusivo, que pudesse acolher crianças, né, que vão circular nessas ruas, né? Então, essas crianças, a partir do momento que elas têm esses espaços de estar, de circulação e de convívio, elas são pessoas que elas vão começar a trazer outros parâmetros também de mobilidade, né, a partir do momento que elas crescem, se desenvolvem. Então, repensar a mobilidade urbana, ela é fundamental para a gente conseguir incluir mais pessoas e repensar esse direito de cidade. E aí, aprofundando um pouco mais essa questão desse direito aos espaços da cidade, eu acho que também falta também a gente ampliar essa conversa, essa ocupação desses espaços da cidade, né? Então, revitalizar as praças, repensar que esses espaços um dia existiram, né? Quantas cidades a gente conhece que tem rios e esses rios eles se fecharam do diálogo com a cidade, né? Sendo que a gente poderia retomar essa conversa e pensar nos parques lineares, aproveitar as áreas que já existem e reocupar essas áreas para que as pessoas possam se sentir pertencentes da cidade, né? Então eu acho que esses conceitos que são trazidos por diversos teóricos que pensam o desenho da cidade, o urbanismo, essa relação seria fundamental para a gente de fato conseguir construir cidades mais humanas, né? Então eu entendo que esse ponto ele é muito importante e eu trago muito essa questão da intersetorialidade, da raça, do gênero, da classe social, porque eu acho que esse novo olhar ele é fundamental quando a gente vai pensar nas políticas públicas, mas principalmente nessas que a gente está falando de direitos para a população, que muitas vezes nem sequer conseguiu pensar sobre esses assuntos, né? Nem sequer trouxe essas reflexões, né? Porque está ainda em outras pautas ainda essenciais, né? E aí, entrando um pouco em outros fatores, daí eu acho que é importante também a gente trazer um pouco esse olhar da acessibilidade, né? Então, a acessibilidade que a gente diz tanto dos espaços viários, quanto também a acessibilidade aos outros espaços também de decisão, né? Então, a gente hoje tem um olhar, né? Quando a gente pensa na pessoa com deficiência, é muito comum um arquiteto urbanista pensar numa pessoa cadeirante, né? Então é natural que a gente fale, então a gente precisa criar guias rebaixadas, a gente precisa muitas vezes colocar o piso podotátil, e sim, sem dúvida nenhuma são estruturas fundamentais, essenciais para a gente pensar que a gente tem que incluir pessoas cadeirantes ou de baixa mobilidade. Porém, essas estruturas ainda não dão conta de quando a gente fala de fato de inclusão, né? Pensando que grande parte da população tem algum tipo de deficiência, né? Então tem um estudo, por exemplo, no estado de São Paulo, que mostrou que 8% da população tem deficiências físicas, e não somente a questão de paraplegia, por exemplo, outras condições assim, mas também as deficiências visuais, as deficiências sonoras. Então, qual é esse desenho, quais são essas estruturas? Se eu fosse pensar primeiro quando a gente fala de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiências físicas, né? Eu teria que pensar mais dessa questão dos semáforos sonoros, eu teria que pensar condições em que eu aumentasse realmente a segurança de quem vai atravessar a rua, independente da sua condição motora ou visual ou sonora, né? Então eu acho que essa reflexão é importante a gente trazer, porque isso acaba absorvendo o maior número de pessoas, né? Quando a gente está falando sobre o direito à cidade e para quem. E aí eu também trago um outro aspecto quando a gente vai falar sobre a questão desse acesso relacionado às neurodivergências, né? Então hoje a gente tem
um conhecimento um pouco maior, né, claro que ainda limitado, mas um pouco maior sobre algumas condições como o espectro autista ou então o transtorno de déficit de atenção, que são condições que estão aí presentes, né, em grande parte da população, né. Recentemente aí também os estudos acabaram mostrando que 1 a cada 36 pessoas aqui no estado de São Paulo possui algum tipo de neurodivergência identificada, classificada já com um CID, e aí a gente começa a pensar como que essas pessoas têm autonomia quando a gente fala em mobilidade urbana. Então, acho que são temas que a gente ainda tem baixo nível de conhecimento, a gente acaba criando muitos estigmas, né, para não falar sobre o assunto, ou não colocar, e sendo que muitas dessas pessoas, elas estão aí sendo ativistas também do tema, e que são temas fundamentais para a gente conseguir criar também espaços mais inclusivos, cidades mais inclusivas. A gente observou que muita gente, tem muita gente morando na rua. Hoje eu costumo brincar e dizer para as pessoas o seguinte: você tem que andar na rua à noite, no centro do Rio de Janeiro principalmente, tendo cuidado para não chutar um companheiro ou uma companheira que esteja dormindo na calçada. Então, isso é uma preocupação que todos nós, como seres humanos, deveríamos ter. Mas, infelizmente, a gente vê que muita gente passa e parece que é uma caixa de papelão que está ali, mas naquela caixa de papelão tem uma pessoa dormindo ou tem até uma família. Então, essa é uma preocupação que a União vem tendo, e a gente precisa avançar, né? Precisa avançar na construção de novas moradias para atender essa demanda que ficou aí no pós-pandemia, ou na pandemia, porque continua esse problema, né, da saúde pública, das pessoas dormindo na rua, sem ter lugar para tomar banho, sem ter lugar para se alimentar, e a gente precisa dar moradia para esse povo. Então, esse povo é um povo que está à mercê, mas que a gente vai estar de alguma forma ajudando, e a União está fazendo esse papel quanto outros movimentos, mas ainda é muito pouco o que a gente vem conseguindo fazer no Rio de Janeiro. Enquanto os outros estados conseguem habilitar a entidade, pegar aí 200, 300 unidades para fazer, nós fomos contemplados com 50. E pode ter apresentado que nós somos capazes de construir casas de qualidade, escolhida e decidida o tamanho, o material, pelos homens e pelas mulheres que estão no grupo. Então, para as próximas eleições, era importante que as nossas candidatas mulheres tivessem um olhar diferenciado para essa galera, né, esse número exorbitante de mulheres, chefes de família, que estão sem moradia, que tem que trabalhar em casas de família muitas das vezes, né, para complementar a sua renda, ou muitas das vezes para poder pagar o seu aluguel. Então, eu acho importantíssimo que as nossas guerreiras que estão vindo aí como candidata ou como pré-candidata, que elas venham com essa intenção, né? A gente precisa pensar, né, um olhar diferenciado para essas mulheres que estão aí na linha de frente no dia a dia. Esse é um ponto que é a questão da moradia, né, do habitar saudável. A outra questão que é importantíssima é a gente pensar na questão da segurança, né? A gente vê hoje companheiras que estão indo trabalhar, mas que você não vê na rua, que você não tem uma iluminação decente, você não tem um transporte decente. Então, quando o movimento de moradia, a União de Moradia Popular, ela usa uma frase que nem todo mundo compreende o que a gente está querendo colocar ali. Quando a gente coloca, a gente fala o seguinte: a moradia, ela é a porta de entrada para outros direitos. A gente está colocando a questão da educação, a questão da saúde, do transporte, da saúde, da educação, está colocando o lazer, que a gente não tem mais, né? Você tendo moradia, você tem uma saúde de qualidade, você tem um lugar para deitar sua cabeça quando chega do trabalho. Então, eu tenho certeza que a autogestão é a ponte, é a solução para nossos problemas. Então, tem hoje um PL da autogestão se tramitando na Câmara, né, para que a gente aprove para todos os projetos que venha via governo federal ou Minha Casa Minha Vida entidade, que eles sejam autogestionários, que as pessoas tenham o direito de escolher a sua moradia, de que forma que ela pensa uma moradia, de que forma que ela coloca o seu guarda-roupa sem precisar cortar o pedaço, né? Porque a gente vem deparando com os empreendimentos que são construídos, ele mal cabe guarda-roupa, ele mal cabe a cama, então a gente precisa estar atenta a isso. Então, acho que é um pouco nesse sentido que a gente defende tanto o mutirão com autogestão.
E resgatando um pouco da história, né, falando um pouco da minha participação, quando foi me oferecido uma possibilidade de uma transformação de vida, foi um pouco neste sentido, né, de eu ter direito a escolher a casa que eu achava que era mais importante para mim e para minha família. Então, eu já moro há 30 anos nesse local, na primeira cooperativa de habitação popular do estado do Rio de Janeiro, chamada Shangri-La. Então, eu já moro aqui há 30 anos, aprendi a tirar as pedras do meu caminho e hoje eu me coloco à disposição para que outras companheiras também, junto com o movimento, consiga atirar a pedra do caminho. Então, se você fizer esse levantamento hoje a nível nacional, a grande maioria que está enganjada na questão da moradia popular são as mulheres. É uma luta do Estado, e na grande maioria dos estados, a liderança maior, ou digamos, a coordenadora, né, porque a União não trabalha com presidencialismo, então ela trabalha com coordenação, então são mulheres coordenando os projetos de moradia, que a gente via no passado como uma coisa do homem, né? O homem é que ditava as regras, que fazia esse papel, e a gente vem mostrando que nós somos capazes. O mutirão não é nada difícil de fazer, porque a gente faz mutirão tranquilo, né? O Rio de Janeiro, acho que ele tem um know-how de fazer mutirão autogestão, então a gente vem acompanhando esse processo e aplicando isso na íntegra, de trabalhar com as mulheres, principalmente, e os homens também, mas na grande maioria as mulheres, que é a primeira, né? Quando é o casal, geralmente o marido trabalha, põe o dinheiro na mão da mulher e fala para ela, você administra da melhor forma possível, né? E a gente sabe que o dinheiro não dá. Ou você tem que trabalhar também, ou você tem que fazer milagre com esse recurso, salário mínimo, que é muitas das vezes é esse levantamento que a gente faz também, né? Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que para as pré-candidatas precisa ter um olhar diferenciado, porque assim, esse é um tema, né? O tema da moradia é um tema que muitas das vezes a gente, não que não queira discutir, é um tema que não está na pauta do dia, digamos assim. A gente vê muito hoje a pauta da educação, que é primordial, claro, a pauta da saúde, mas a pauta da moradia, em vários setores que eu vou, eu sempre vejo, tem uma pauta preparada, mas a moradia ela está lá embaixo, ou muitas das vezes nem está. Então, acho que para as pré-candidatas é importantíssimo que a gente tenha uma pauta da moradia. A gente está falando de mulheres, estou falando de pré-candidatas mulheres. Então, essas mulheres têm que ter um olhar para atender a essa demanda, né? Para atender a questão da mãe com o filho, que muitas vezes trabalha, tem que levar o filho para o trabalho, ou aí você leva o filho para o trabalho porque o dinheiro que ela ganha não dá para poder pagar uma creche ou não tem uma creche. Então, é pensar em trazer proposta para que a gente possa atender a essa demanda, não só com a questão da moradia física, mas também um espaço de creche, né? Precisa ter alguma coisa nesse sentido. A gente vem atuando muito e eu venho percebendo que 30 anos de caminhada dá para perceber. A pauta da moradia é uma pauta primordial e que, infelizmente, a gente vê nas propagandas eleitorais que a gente não tem essa pauta. Então, eu peço, né, mais uma vez, para que as nossas pré-candidatas ela tenha um olhar diferenciado para essa pauta que é de extrema importância, que é a pauta da moradia, principalmente se for uma moradia por autogestão, uma moradia em que a mulher tenha direito em escolher o que ela quer, do tamanho que ela quer, né, e o local que ela quer, mais próximo do trabalho, mais próximo da creche do filho, e que a gente possa fazer isso. Não colocar nossas companheiras longe do seu trabalho, longe da escola do filho, longe da clínica da família, longe de tudo. Então, peço mais uma vez que as companheiras aí revejam as suas pautas, suas estratégias políticas, né, as suas campanhas, e coloquem essa pauta, que é uma pauta de extrema necessidade, que é a moradia autogestionária para cada um. Quando a gente mexe com uma família e a gente desapropria uma família para uma região distante, a gente faz com que aquela família perca também a sua identidade. Aí ela cria laços com a comunidade, ela tem as suas relações religiosas, as suas relações de afeto, aí ela já criou todo um processo em torno de escola, da educação dos filhos, né? Essa questão também na vulnerabilidade da moradia, ela atinge em especial as mulheres e as mulheres negras. Então, durante todo esse tempo, desde a redemocratização do país até então, os movimentos sociais sempre lutaram para que as pessoas em situação de baixa renda tivessem acesso até a sua casa própria. A gente sabe que
o trabalhador, a trabalhadora que ganha um salário mínimo, é muito difícil de manter uma família a partir da alimentação, da saúde, do bem-estar, do lazer, do acesso à cultura e também um aluguel, né? A exploração imobiliária em torno do valor do aluguel, ela é cada vez mais alta, né? E o quanto que isso impede uma família de crescer e de ter acesso a outros direitos fundamentais. Então, toda a minha luta na Pastoral de Favelas, ela foi em torno disso. Nós acompanhamos lá os despejos forçados em consequência das grandes obras, mas em especial da especulação imobiliária, onde a classe média alta faz todo o movimento para que a classe trabalhadora seja removida para áreas mais distantes. Em 2009, quando o governo federal, o governo do Lula, lança o programa Minha Casa Minha Vida, ele lança para atender uma demanda dos movimentos sociais, né? Muito em torno das grandes mobilizações das conferências municipais, estaduais e da Conferência Nacional das Cidades, né? Aonde se pensar uma cidade só é possível quando a gente pensa moradia para todas as pessoas, onde a gente pensa uma qualidade de vida em que respeite a diversidade territorial, a diversidade cultural e a diversidade dessa relação aí entre pessoas e territórios. Então, o programa Minha Casa Minha Vida vem atender uma demanda histórica de ineficiência de acesso à moradia própria, né? Uma das questões que gostaria de destacar do programa Minha Casa Minha Vida é que ele vai muito ao encontro da transversalidade do atendimento das mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então, nós sabemos que uma das grandes consequências das mulheres em situação de violência não se separarem dos seus companheiros é por consequência de não ter um outro espaço para viver, não ter condições de voltar para as suas famílias, muitas das vezes não querer, né? Porque a gente sabe o quanto que na relação de violência as mulheres elas são subjugadas, elas são julgadas, né? Muitas das vezes as pessoas querem saber por que ela saiu, mas não querem saber por que ela precisa sair, né? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, e aí é importante destacar para as companheiras que estão discutindo política pública nos seus municípios, nos seus estados, o programa Minha Casa Minha Vida vem diretamente contemplando que as mulheres sejam as que vão assinar o documento de posse das suas casas. Isso traz uma lógica de emancipação, de liberdade, de autoridade para essas mulheres e para os seus filhos, né? A relação do programa Minha Casa Minha Vida, ele vem diretamente numa relação de diálogo com o programa de aceleração do crescimento, com as grandes obras, com as instalações dos institutos federais de educação, com mais hospitais, com outras estruturas que é necessário ter em torno da questão da moradia. A gente não só vive, né? A casa é um espaço onde a gente cria relação histórica, relação de identidade, relação de afeto, onde a gente cria os nossos filhos, os nossos netos, onde a gente promove os encontros. Então, a história da casa, ela é um processo muito de afeto. O programa Minha Casa Minha Vida superou um número enorme de déficit habitacional durante todo o seu período de implantação no governo Lula 1 e 2. A gente sabe que áreas urbanas onde as pessoas viviam em situação de insalubridade, em área de risco, puderam ser contempladas com o programa Minha Casa Minha Vida. Mas a gente teve o golpe. É importante destacar que o programa Minha Casa Minha Vida 1 e 2, ele teve problemas, né? A gente teve uma relação reduzida de diálogo com as grandes cooperativas, então era um olhar de autoavaliação. Muitas das vezes os empreendimentos eram construídos em áreas mais distantes, por ser onde tinham os terrenos, né? E aí, com o golpe, a gente tem
um bloqueio, uma parada dessa relação de olhar para as pessoas, para os mais pobres, para a classe trabalhadora, nessa relação de aquisição do seu imóvel, né? Eu vou brincar aqui, mas eu me recuso a citar o programa feito na gestão anterior, porque nós sabemos de todos os problemas que ele teve e de todas as dificuldades de fato, a classe trabalhadora ter acesso. Infelizmente, a gente percebe e reconhece que os programas federais na última gestão, desde o golpe da nossa companheira presidenta Dilma, ele foi feito mais como uma compra de voto e como fortalecimento de um grupo ideológico político do que, na verdade, numa relação de direito para todas as pessoas, né? Quando a gente defende política pública, a gente defende para todas as pessoas. A gente não faz seleção de grupo A ou B, né? E quando a gente olha para uma demanda da classe trabalhadora, para a classe C e D, a gente prioriza, né? O governo Lula vem priorizar as políticas públicas e o programa Minha Casa Minha Vida fez isso muito bem. Pois bem, agora em 2023, quando a gente reassume o governo, a gente relança, né, o programa Minha Casa Minha Vida 3, com algumas observações, reavaliando aquilo que foi feito. Então, uma das perspectivas é esse impacto em áreas onde já tem uma estrutura, né? Então, a gente vai observar que uma das grandes reclamações que era esse distanciamento das áreas mais centrais, o programa Minha Casa Minha Vida, ele vai olhar para as áreas mais estruturadas ou, se estiver em áreas mais distantes, ter essa relação maior com as obras de infraestrutura. Ele vai olhar para diversidades territoriais e populacionais. Então, a gente tem aí um recorte para as comunidades tradicionais, para as comunidades indígenas, que são coisas muito recentes, são pautas que, apesar de serem lutas históricas, ainda faltava priorizá-las, né? Então, a gente hoje tem o programa Minha Casa Minha Vida para as pessoas indígenas, para as comunidades quilombolas, para as comunidades tradicionais. A gente continua com esse recorte de gênero e é fundamental que nós, companheiras que estejamos envolvidas na política, tenhamos sempre esse recorte de gênero. Uma cidade de bem viver, uma cidade do bem comum, uma cidade para as mulheres é uma cidade iluminada, é uma cidade em que as mulheres tenham segurança para circular, em que as mulheres tenham segurança para educar os seus filhos e as suas filhas numa relação de acesso a todos os direitos fundamentais e os direitos básicos, né? O nosso déficit habitacional ele não é pequeno, é um desafio para o nosso governo, mas a gente hoje também destaca uma relação de maior participação da sociedade civil. O governo, o presidente Lula, ele tem enfatizado a importância de priorizar o Sistema Nacional de Participação. Então, os movimentos de moradia são mais ouvidos, estão numa relação de maior participação da construção da política, bem como a relação com as cooperativas históricas ligadas aos movimentos sociais. Acho que isso, é um desafio importante que nessa relação das eleições municipais a gente tenha sempre um espaço de escuta nos nossos territórios, identificar quais são as áreas de maior risco de moradia, identificar, tentar acompanhar qual é o quantitativo da população habitacional com esse déficit, perceber a necessidade de sermos articuladora e nessa relação de diálogo com os movimentos sociais locais, né? Contribuir para que os espaços públicos de participação social sejam sempre ativos. Então, se na sua cidade não tem o conselho da cidade, no seu estado não tem o conselho da cidade, é importante que você seja uma mobilizadora
para reativar esse conselho. A gente sabe que política pública se faz com participação social entre governo e sociedade, porém isso não é respeitado em todos os espaços. Uma concordância exata no mundo, mas existe um ponto pacífico, que é: quanto maior for o risco que a via apresenta, e esse risco geralmente é dado por dois fatores: o volume de tráfego e a velocidade permitida, né? E a velocidade permitida é dada não só pela velocidade máxima permitida na via, mas também pelo capeamento da via, né? Porque quando você tem uma via que é de paralelepípedo, por exemplo, os carros não conseguem andar tão rápido quanto numa via asfaltada. Então, quanto maior esse risco, maior precisa ser essa separação entre os veículos motorizados e a bicicleta. Via de regra, né? Porque existem, por exemplo, cidades no mundo em que é permitido moto até uma certa velocidade andar junto com a bicicleta. E hoje em dia existem também as bicicletas elétricas. Então, cada local vai fazendo a sua legislação específica. Porém, existe essa concordância geral, que se é uma via que tem um tráfego intenso e tem uma velocidade alta, vamos dizer, acima de 70 km por hora, o recomendável é que se tenha, por exemplo, a ciclovia. A ciclovia é o termo que a gente usa quando a parte que é destinada ao ciclista tem uma separação física em relação ao carro, né? Tipo assim, uma diferença de nível, um meio-fio, um gelo baiano, uma coisa que impeça o carro de trafegar na parte que o ciclista trafega. Quando essa separação é feita só por sinalização, aí é uma ciclofaixa. A ciclofaixa não é que ela não possa ser usada, mas ela é indicada para vias em que o tráfego de automóveis já é mais tranquilo, né? Aí a ciclofaixa tem essa separação indicada só por sinalização, mas é proibido que o carro trafegue ou estacione na ciclofaixa. E aí existe a ciclorrota, que também é separada só por sinalização, porém ela não é exclusiva do ciclista. O ciclista tem a preferência. Porém, não havendo ciclista, não é proibido que o carro trafegue na ciclorrota. E aí, cada cidade também cria, às vezes, outras tipologias, né? Então, por exemplo, aqui em Natal existe uma tipologia que é muito polêmica, né? Os ciclistas são bastante insatisfeitos em geral, que é a ciclofaixa compartilhada com ônibus. Do que se trata isso? Ela é uma ciclofaixa que não só é compartilhada com ônibus, ela é compartilhada também com táxi, e ela acaba sendo compartilhada também com todos os carros que vão precisar fazer uma conversão à direita, porque aí eles precisam ir para a faixa da direita para fazer a conversão. Aí, essa tipologia de cicloestrutura é usada na cidade apenas nas vias mais movimentadas e nas vias mais acessíveis, mais caras, onde estão assim grandes edifícios comerciais, centros comerciais e tudo. O que acontece? No horário de pico, essa ciclofaixa compartilhada, ela se torna tão cheia de carros, né, que você não consegue ver quase bicicleta. A bicicleta realmente perde o espaço. Qual é a justificativa para isso? A justificativa para isso é que essas vias são as vias que mais precisam de esse tipo de via, assim, que tem um fluxo intenso e que o tráfego é rápido, são as que mais precisam dessa infraestrutura de proteção. Porém, elas tendem a ser também exatamente as vias que são mais vantajosas para o comércio, porque elas têm um movimento intenso, então os lotes são caros e existe toda essa disputa por espaço, porque ela vai ser a via onde vai passar transporte público, vai passar caminhão, vai passar também muito carro,
Então, elas tendem a já ter um uso consolidado por esses vários modos de transporte, né? Disputando o espaço. E elas são exatamente as vias onde acontece a maior parte das colisões com os ciclistas. É muito interessante quando se vai criar uma política pública para a mobilidade ativa, falando especificamente da ciclomobilidade, que é a área que eu me especializo mais, se levar em conta, primeiro, que esse tipo de infraestrutura é a mais demandada pelos ciclistas, né? A ciclovia, a ciclofaixa, e levar em conta qual é a finalidade primária desse tipo de infraestrutura, né? Que é prover essa integridade física do usuário desse modo de transporte. Então, como perceber qual é a prioridade de instalação desses equipamentos? É muito importante olhar o dado de onde é que estão acontecendo as colisões envolvendo ciclistas, por exemplo. Onde é que estão acontecendo as colisões envolvendo pedestres, para que se possa melhorar a qualidade das calçadas, melhorar a qualidade das travessias. É muito importante. Esse é um dado que é pouco estudado no Brasil. Existem pessoas estudando, claro, mas ainda é um pouco difícil de estudar porque ele depende principalmente da padronização, né, da junção de boletins de ocorrência, né? Geralmente as colisões são registradas em boletins de ocorrência. Vale observar, por exemplo, que quando é uma colisão menos grave, né? Quando ninguém se fere ou não existe um dano ao patrimônio, via de regra não se faz o boletim de ocorrência. Então já existe uma subnotificação de tudo aquilo que é mais leve, vamos dizer assim. Além disso, esses boletins de ocorrência são emitidos por vários órgãos diferentes. Eles podem ser emitidos pelo SAMU, pela PRF, pelos agentes de trânsito locais, vários agentes. Então, é preciso que haja uma padronização, uma junção de todas essas fontes. Além disso, o boletim de ocorrência é um documento sigiloso, então é difícil que o pesquisador consiga realmente ver o boletim de ocorrência. E quando a gente tem acesso, quando é um boletim de ocorrência, por exemplo, de um acidente sofrido pela gente, a gente vê que ele também não é preenchido como seria o ideal, né? Por exemplo, ele deve ter um croquis informando como foi que aconteceu essa colisão, em que faixa da via estava cada um dos envolvidos, se estava na contramão, se estava correto. E isso muitas vezes não é feito. Então, é muito importante haver essa política de padronização dos dados, de publicização dos dados, de transparência da informação, para que possa haver a pesquisa, para que possa haver essa noção de onde é na cidade que está tendo essa necessidade. Mas eu já vou adiantar. Provavelmente vai ser nas vias em que o poder público vai ter a maior dificuldade para tirar espaço do carro, porque o uso do carro já vai estar consolidado. Porque o que causa a maior parte dos acidentes envolvendo bicicleta e envolvendo pedestre é um trânsito intenso de automóvel e de outros modos de transporte. Mas nessa disputa por espaço, nesse trânsito intenso, quem se torna vulnerável é o ciclista, o pedestre, as pessoas que estão mais expostas, né? E aí, analisando a cidade de Natal, mas é um padrão que pode ser observado também em outras cidades, essa infraestrutura urbana voltada aos meios ativos, ela segue essa lógica da concentração de renda no espaço de uma forma perversa, ou seja, essa infraestrutura que deveria estar lá para prover a segurança, né, a integridade física do pedestre e do ciclista, em vez de ser usada para isso, ela é usada para especular mais ainda, para valorizar mais ainda esses terrenos centrais que já são ocupados pela elite na cidade. Então, é muito importante pensar e formular
políticas pensando nisso, né, na efetivação desse direito à mobilidade para todos, pensando que a mobilidade urbana é um indicador da desigualdade socioespacial, além de ser uma consequência dele, mas ela também é um fator estruturante que influencia na perpetuação dessa desigualdade. A gente só consegue combater essa desigualdade no acesso à cidade com uma mobilidade urbana que seja justa, que seja acessível para todos, que permita que todos acessem a cidade, permita que todos acessem os postos de trabalho sem perder horas de sono, sem ter que acordar muitas horas antes, sem ter que pedalar 6 horas por dia. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.